Bom, vamos começar. Quarteto Fantástico, primeiros passos. Bom, devo avisar primeiramente que esse vídeo não tem roteiro, está sendo no puro improviso, então não espere uma análise super desenvolvida, super bem feita, e sim apenas a opinião de um fã querendo expressar o que sente sobre uma obra que ele assistiu. E eu sei, né, o filme já saiu tem bastante tempo, então eu não vou me conter aqui com os spoilers. Na verdade, assim, esse vídeo deveria ter saído já há um tempo. É, esse canal já deveria ter começado há um bom tempo. Do primeiro trailer do Superman, já queria ter começado esse canal. Mas várias coisas aconteceram, entre elas, bom, ansiedade e não ter certeza se eu queria começar com esse projeto. Mas vamos tentar, né? Finalmente a coragem bateu, então vamos tentar. Primeiramente, vamos falar sobre Quarteto Fantástico. Depois vamos ter um vídeo sobre o filme do Superman. E depois, enfim, vamos fazer outros projetos. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre o Lanterna Verde, um vídeo bem interessante que eu estou estudando bastante sobre o personagem, que é um personagem que eu amo. Então, eu estou lendo bastante quadrinho, estou reassistindo algumas animações. Então, fiquem ligados para esse projeto em breve. Bom, vamos falar aqui sobre Quarteto Fantástico, então. Para começar, esse vídeo vai ter spoilers, certo? O filme já saiu aí tem um bom tempo, então eu não vou me conter quanto a spoilers. Primeiramente, o que eu achei desse filme? Um bom filme, tá? É um filme bem divertido, tem um drama bem legal entre os personagens. Eu gosto bastante de como foi trabalhado toda a estética do filme, essa estética de anos 40 por aí, com tecnologia futurista, né? Eu esqueci como chama isso agora, provavelmente eu vou colocar na edição aí depois na tela, mas eu gosto muito dessa estética retrofuturista. Esse é o nome, retrofuturista. Eu gosto bastante, tá? Eu acho que combinou demais. E, sinceramente, eu espero que eles não tirem isso do quarteto. É difícil, já que provavelmente esse quarteto vai pro CM e provavelmente o CM vai continuar sendo do jeito que a gente conhece, né? Sendo a Terra padrão e tudo mais e tal. Então eu acho que vai tirar um pouco da identidade que esse filme conseguiu construir com esse quarteto. O que me preocupa um pouco, mas não vamos falar sobre futuro, não ainda, né? Então, vamos começar a falar um pouco sobre os personagens, primeiramente, tá? Vou começar pelos mais fáceis. Coisa e John Storm, né? Ou Coisa e Tocha Humana. Bom, a começar pelo Coisa, não tem muito o que dizer sobre ele, tá? Eu sinto que ele foi um personagem que foi bastante jogado nesse filme, tá? O Ben, ele não tem muito desenvolvimento. Ele tem algumas coisas ali, é mostrado um pouco do lado judeu dele, mas quase não é citado, né? Ele tem um interesse romântico que tá ali, sabe? Ele vê uma, duas vezes ali e tal. Não tem, de fato, não tem uma grande construção para esse Ben Green. O que é uma pena, porque é um personagem que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito do Coisa. Faltou um pouco mais do lado mal-humorado dele, um lado mais. Como posso dizer? Enfrentativo, essa palavra existe, não sei, mas é um personagem que gosta de enfrentar de frente vários obstáculos. Isso é um pouco explorado no filme, né? Porque toda hora eles fazem uma brincadeirinha de que ele gosta de bater, gosta de descer a porrada nos inimigos e tal, que é um traço que o Coisa ele tem, de fato, nos quadrinhos. E é muito legal porque ele sempre quer resolver tudo na porrada. O que ficou legal nesse filme, mas faltou um pouco mais disso, faltou um pouco mais da personalidade do Ben parrudo, casca grossa dos quadrinhos, né? Infelizmente, isso é algo que ficou um pouco de fora nesse filme. Mas tem coisas boas, tá? Eu gosto da relação dele com o Johnny, tá? Os dois se zoam, mas ainda assim são amigos. Isso é algo legal. Eu tenho um pouco mais para falar sobre isso mais pra frente, que é uma sensação que eu tenho geral sobre esse filme, né? Mas eu vou citar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas, enfim, eu gosto da relação entre o Johnny e o Ben, embora pareça que tem algo faltando ali. Né? E a gente vai comentar sobre. Antes de passarmos pro Reed e pra Sue, eu queria falar da Surfista Prateada, tá? Bom, é uma personagem que, desde que foi anunciada,
gerou muita polêmica, muita gente falava, vai ser uma surfista da lacração, não sei o que e tal. Bom, convenhamos, a ideia nasceu, né, por conta disso, né? Nós sabemos que eles não quiseram colocar a surfista prateada por conta de roteiro, não, né? Existe um motivo ali, a gente sabe muito bem. Mas dito isso, é o menos mal do filme. Essa personagem me surpreendeu. Eu gostei muito da Shalabal nesse filme, tá? Claro, o surfista prateado Norrin Red do... É Norrin Red? Norrin Rad? Não sei. Mas o surfista prateado que a gente conhece, né? Inclusive do filme de 2000... Dos anos 2000, não vou lembrar agora se é 2007. Aquele surfista do Quarteto Prateado 2 bate de 10-0 nela, mas ainda assim eu gostei bastante. Gostei inclusive da relação que ela teve com o Tocha Humana, né? Eu gostei que o Tocha Humana tentou dar em cima dela, fez as brincadeiras, e quando teve a revelação no final, né? Sobre o Tocha, né? Investigando ali sobre ela e tal, eu achei muito legal, né? Inclusive, eu acho que sim, eu pulei a parte do Tocha. perdão, tô um pouco nervoso. Enfim, mas linkando, né, o Tocha com a Shalabal, eu gostei bastante, né, de como foi tratado esse lado um pouco mais cientista do Tocha. Não é algo tão comum nos quadrinhos, tá? Eu vou ser sincero, eu não conheço profundamente os quadrinhos do quarteto, tá? Eu tô me aprofundando um pouco mais agora, tá? Uma coisa que eu gosto de deixar claro é que antes de assistir o filme do Superman e o filme do quarteto, eu fiz uma preparação. Eu li quadrinhos desses personagens. No caso do Superman, assisti animações. Então, eu fui ao cinema já tendo uma preparação lendo alguns quadrinhos. No caso do Quarteto, eu li Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo, né, a Epic Collection da Panini, e li os 2 ônibus disponíveis no momento. Né. Eu esqueci o nome dos autores, mas, enfim, eu li, né, os 2 ônibus disponíveis no momento do quarteto, os mais recentes, tá? Não é a fase clássica lá dos anos 90, 80, não. Mas enfim. E tem muita coisa interessante aí, tá? Eu sugiro que vocês leiam, tá? Mas esse filme pegou alguns conceitos desses quadrinhos e tal. Dito isso, o Tocha Humana, ele tá um pouco diferente. Ele tá, de fato, menos brincalhão, menos mulherengo, menos pegador. Mas ele tem coisas muito positivas nesse filme. Claro, eu sinto que faltou nele, tá? Eu sinto que todos os personagens tiveram alguma coisa que faltou. E o Tocha Humana é um caso especial porque eu sinto que, na verdade, não é necessariamente que faltou. Eu sinto que esse personagem teve um desenvolvimento que nós não acompanhamos. E isso é algo que eu senti durante todo o filme. Está estabelecido desde o início do filme, né, que já tem 4 anos que esse quarteto existe. Então, de fato, eles passaram por várias aventuras, mostra o Tupeira, mostra o cara lá que controla os macacos, né? Então, eles passaram por muitas aventuras. Mas eu acho que poderia ser citado um pouco de como o Tocha ele mudou. Poderiam ter falado, o, o Johnny amadureceu de lá pra cá, tudo mais. Coisas que não aconteceram no filme, né? Coisas que não foram citadas, que poderiam ter sido citadas. Então eu sinto, né, que houve esse desenvolvimento fora de tela. O que, na minha opinião, é um pouco chato, né? Afinal, a gente está pegando a metade do personagem e não o início. Porque o Johnny, desde sempre, ele foi um personagem um pouco babaca, um pouco otário. E isso foi sendo, né, desenvolvido, ele foi se tornando um personagem mais maduro nos quadrinhos. Né? Tanto que um dos meus quadrinhos favoritos, na verdade, o meu quadrinho favorito do quarteto é uma história focada nele, tá? Que inclusive tá nessa Epic Collection Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo, onde tem uma situação muito, assim, muito séria, muito tensa envolvendo o personagem e que, cara, é um quadrinho que eu aprendi a respeitar um pouco mais o Tocha Humana, tá? Eu talvez um dia eu faça um vídeo só sobre esse quadrinho, que realmente se tornou um dos meus quadrinhos favoritos, assim, que eu li nos últimos tempos. Enfim, eu senti isso sobre o Johnny, senti que faltou.
esse desenvolvimento, faltou a gente ver esse desenvolvimento dele, né? Mas eu gostei do que a gente viu da relação dele com a Shellabal e com o Ben. Agora vamos falar sobre Reed Richards e Sue Storm. Falando primeiramente do Pedro Pascal como Reed Richards, né? Eu senti que faltou algumas coisas no personagem, tá? Primeiramente, ele de fato, né, é dito como o homem mais inteligente do mundo, a mente mais brilhante do planeta e tal. Só que assim que eles chegam do espaço, a primeira coisa que ele faz é contar que o Galactus salvaria a Terra, ou melhor, deixaria a Terra em paz, se eles dessem o filho deles. Tipo assim, sabe, não é algo que a pessoa mais inteligente do planeta faria. Então foi algo que ficou um pouco esquisito, tá? Confesso. Essa cena não me comprou nem um pouco. E eu acho que ela só existiu para depois a gente ter a cena do discurso da Sue, lá mais pra frente, né? Com o bebê no colo e tal. Sei lá, eu senti essa parte um pouco forçada. Dito isso, o Pedro Pascal como Reed Richards me surpreendeu. Não por ser fenomenal, sensacional, incrível. Não, é porque eu tinha expectativas baixíssimas quanto a ele como Reed Richards. Simplesmente eu achei que não ia combinar. Eu já estava cansado de ver Pedro Pascal em tudo que é lugar, todo o filme, toda a série, ele tá lá como protagonista. Mas, nesse caso, ele mandou uma boa atuação, tá? Eu comprei ele como Reed Richards, ainda não é minha escalação favorita. Se trocassem ele para outro ator, eu não sentiria falta. Mas se mantiverem ele, e provavelmente vão manter, ok, sabe? Eu acho que dá pra manter, eu acho que se manter esse nível de atuação que ele teve nesse filme, se manter o nível de trabalho e cuidado com o personagem e ir melhorando, ok, tá? Acho que vai ser sim um bom Reed Richards a longo prazo, embora não seja a minha escolha favorita, tá? Pra mim, o Reed Richards dos filmes de 2000 dão de 10 a 0 nesse, tá? Mas, ainda assim, um bom Reed Richards, tá? E eu gostei bastante do lance de eles mostrarem, né, que ele, cara, ele é um cara lógico, tá? Ele sempre pensa pela lógica. Em alguns momentos ele até frio, mais ou menos, né? Ele não é exatamente frio, mas até mesmo as coisas mais pesadas que ele tiver que pensar para resolver algum problema, ele vai pensar, né? Toda aquela cena que a Sue, né, confronta ele sobre o plano, né, de entregar o Franklin pro Galactus e tal, ele fala, sim, eu cogitei, eu pensei nisso, e isso é uma tortura para mim, né? E cara, isso é perfeitamente Reed Richards dos quadrinhos, tá? Porque ele sempre vai pensar coisas horríveis para trazer a solução, né, para os problemas. Dito isso, né, tem o próprio quadrinho Consertar Tudo, né, onde a gente tem um conselho dos Richards que mostra exatamente um pouco desse lado do Reed, né, de pô, até mesmo as coisas mais sombrias na cabeça dele, ele tem que pensar, tem que trabalhar, né, mesmo que ele não goste disso, é algo que ele se sente confortável, né. Enfim, agora passando para Sue Storm e depois vamos comentar um pouco dos dois juntos e de algumas controvérsias que tivemos quanto a isso, né. Primeiro, muito se falava, né, da Sue Storm ser a líder do Quarteto Fantástico, né, isso em marketing, algumas pessoas falando aí, não lembro agora se eram rumores, se eram os próprios atores que tinham falado. Bom, quando eu ouvi esses rumores, obviamente eu falei, cara, isso não vai dar certo, isso não é legal, não tem por que mudar. Mas, vendo no filme, eu até mesmo discordo, né, do que muitos dizem, que a Sue é a líder do quarteto, né? Eu, inclusive, vi alguns vídeos recentemente, né, de pessoas falando que houve sim uma lacração por cima da Sue Storm de que ela é a líder. Não, tá? Na verdade, o que acontece é algo que acontece nos quadrinhos e que eu gosto muito. O Reed Richards, ele é o cara lógico, ele é o cara direto, é o cara que comanda a equipe. A Sue, ela
é o coração do time. Ela pensa, mas ela também pensa com o coração e consegue apaziguar as pessoas. É por isso que no filme ela é quem cuida ali da parte burocrática e é quem cuida ali da parte das relações humanas do quarteto, é quem comanda, né, de fato, ali as Nações Unidas ali junto com outros comandantes, né, outros governos e tal. Então, isso é algo que tem nos quadrinhos, inclusive, né? Nos quadrinhos, a Sue Storm, ela se torna ali uma conselheira de Atlântida, né? E não é a Atlântida do Namor, né? É uma outra Atlântida que falou, não, você, Sue Storm, é você que vai liderar a gente, é você que vai se tornar, se eu não me engano, ela até se torna rainha, algo do, algo do gênero, tá? Não consigo me lembrar com toda certeza aqui agora, mas ela bate de frente com o Namor, bate de frente com um monte de gente nessa história e mostra que, de fato, quando se trata de relações humanas, de pensar com o coração, de lidar ali, juntar as pessoas, é a Sue que toma a frente. Então faz todo o sentido o papel que ela tem nesse filme, de falar com as pessoas, de estar ali na ONU, né, comandando tudo e ajeitando, né, países e tal. Inclusive, quando veio a menção ali de Lativéria, eu imaginei que o Destino ia aparecer durante o filme, não apareceu, o que foi uma surpresa pra mim. Ah, enfim, eu gostaria que ele aparecesse, tá? Vou ser sincero. Mas enfim, isso é papo pra mais pra frente. O que eu quero dizer é: a Sue Storm tá bem trabalhada no filme, tá? Ela foi a personagem mais bem trabalhada e mais próxima dos quadrinhos, tá? Claro, ela não tá 100% fiel, não tá 100% perfeita, mas de todo o quarteto, ela que foi melhor trabalhada, ela que foi a mais parecida com o que a gente tem nos quadrinhos. Voltando um pouco pro Reed, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar é a questão dos poderes. Cara, o Reed, esse é um ponto negativo do filme, foi muito nerfado. Mas assim, muito, muito nerfado. Cara, o Galactus esticando o Reed e assim, o Reed sofrendo, a roupa dele rasgando, isso não existe nos quadrinhos. O Reed, cara, ele tem imagens, inclusive, talvez eu coloque na edição aí, que ele, o próprio Reed, né, ele se estica, ele prende o Galactus com o próprio corpo, porque ele se estica assim, cara, distâncias muito grandes, tá? O poder do Reed é um poder muito roubado, tá? Inclusive em quadrinhos mais recentes, ele ultrapassa a barreira da quarta dimensão, alguma coisa assim. Eu não cheguei a ler essa fase ainda, mas eu já vi imagens e assim, é absurdo, é absurdo, o poder do Reed é absurdo. Então ele foi muito nerfado nesse filme. E a Sue, eu sinto até que ela foi bufada, tá? Posso estar errado, porque assim, a Sue, ela é de fato muito poderosa. Ela é a integrante mais poderosa do quarteto, ponto, tá? Isso nos quadrinhos e tudo mais. E esse filme aqui consegue manter isso muito bem. Só que, cara, pra ela conter o Galactus, tá certo que não era o Galactus gigantesco, maior que o planeta, mas ainda assim conseguiu conter o Galactus, empurrou o Galactus, o que foi, cara, interessante, tá? Eu não sei dizer se ela tem um feito tão grande assim nos quadrinhos. De novo, eu não conheço tão profundamente o quarteto, né? Inclusive, eu quero ler a fase do John Byrne, que é onde mais explora, né, os poderes de cada personagem, explora muito toda a ficção dos personagens. Então, é algo que eu pretendo ler algum dia. Mas eu senti que ela foi sim bufada, mas ok, sabe? E eu gostei, né, da atenção que ela recebeu nesse filme. Não foi nada forçado, eu senti que os quatro personagens funcionam como família. E o Franklin ali, cara, também achei que ele deu uma liga em todo mundo, embora poderiam ter trabalhado um pouco mais na questão, né, do porquê que o Franklin é tão poderoso e tal. Imagino que vai ser trabalhado em Vingadores Doomsday, vide a cena pós-crédito, né? Muito bem, então agora vamos falar sobre o Galactus, a grande ameaça do filme. Eu gostei demais, tá? Finalmente tivemos um Galactus muito bem representado, uma criatura gigantesca, né? O CGI tá muito bem feito, tá? Eu gostei da imponência, eu gostei da voz. Eu assisti dublado, né? Na voz dublada dele tava
muito legal. Eu imagino que em inglês também deve estar sensacional. Eu vi alguns frames, né, e tal, e a voz dele realmente está bem interessante, impactante, né? O que tem que ser, né? É o Galactus, é uma das maiores ameaças cósmicas da Marvel, embora ele não seja de fato mal, né? Mas, querendo ou não, ele é um vilão, né? E nesse filme ele foi muito bem representado. Muita gente fala, inclusive a Isabela Voskov falou assim: é que ele quer destruir tudo porque sim, porque ele pode. Não, né? Inclusive o filme deixa muito bem claro que ele não gosta disso, né? Ele não gosta dessa fome que ele tem. Não, ele quer chegar até o Franklin justamente para se livrar desse poder dele, passar para o Franklin, né, para ele deixar de ser essa ameaça cósmica, né? Infelizmente, né, é algo que seria inviável para o quarteto, porque eles teriam que perder o filho deles e eles não iam aceitar isso nunca. Então, cara, foi muito legal, achei muito legal a dinâmica do Galactus, do Franklin e da Surfista Prateada, tá? A Surfista tá sensacional, as cenas de ação dela, ela passa uma imponência. Cara, quando ela começa a perseguir o quarteto no espaço, a sensação era de medo, porque, de novo, esse é um universo diferente do universo cinematográfico do Marvel. Então a liberdade que eles têm, em teoria, seria maior, né? Então a sensação de que qualquer um ali poderia morrer era real, né? Você não pensa, beleza, vai estar no próximo filme. Não, alguém ali poderia morrer. Claro que a gente tinha spoiler, né, da revelação de elenco do Vingadores Doomsday, que todo mundo do quarteto ia estar no filme. Então, isso obviamente tirou um pouco essa sensação de perigo. Quem acompanha notícias e tal sabia que esses personagens iam estar nos próximos filmes, sabia que ninguém ia morrer. Mas se não fosse isso, cara, você teria a sensação de que o Johnny, o Ben, a própria Sue ou o Reed poderiam ir de base, né? E, cara, a cena do Buraco Negro, que cena fantástica, que cena legal, muito bem feita, né? Muita gente fala assim, esse Quarteto Fantástico é o Interestelar da Marvel. Não, galera, vamos abaixar a régua. A cena é sim espetacular, é uma das melhores cenas da Marvel nos últimos filmes, tá? Nos últimos anos. Mas vamos com calma que tem muita coisa muito melhor aí, tanto de Marvel quanto de, cara, do cinema em geral. Enfim, minha análise para esse quarteto, tá, como um fã, é que foi um bom filme, mas eu senti que faltou muita coisa, tá? Principalmente na questão de que eu sinto que nós perdemos algo. Eu sinto que esse filme foi curto, que ele poderia ser maior, poderia mostrar um pouco mais do passado desses personagens através de flashback. Sabe naquela cena lá, tava contando, 4 anos atrás, eles sofreram, né, isso aqui que deu poderes a eles, e aí eles se tornaram esses heróis. Eu acho que poderia ter momentos da história deles sendo contados ali um pouco mais, sabe? Mostrar um pouco mais de como era o Johnny antigamente, que ele era um babacão, e aí alguém citava assim, mas depois de tal evento ele começou a se importar mais com as pessoas, ele começou a ser menos o babaca e tal, sabe? Esse tipo de construção, tá? Eu acho que o filme tinha tempo para trabalhar mais os personagens, tá? E eles infelizmente enxutaram o filme, tá? O filme é curto, então eu sinto que eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor para não ficar essa sensação de faltou algo, de que perdemos algo, que esse quarteto aí passou por coisas que nós não vimos, passou por uma evolução que nós não vimos, né? E claro, isso faz parte porque é um quarteto que já existe há um tempo e tal, mas eu acho que dá para fazer isso de uma maneira que a gente não se sinta excluído dessa evolução, tá? Não sei como eles poderiam fazer, eu tenho algumas ideias, mas nada que eu consiga elaborar aqui no momento. Mas enfim, minha conclusão é que esse filme é um bom filme, tá? Eu diria que de 10 ele é um 6,5, tá? É um bom filme do quarteto, tá? Cara, eu fico em dúvida, inclusive, em que rank eu coloco ele entre os filmes da Marvel. Talvez isso dê algum vídeo no futuro. Mas enfim, é um bom filme, tá? Spoiler. Não é melhor que Superman. Enfim, em breve nós teremos análise de Superman.